muito bem-vindos a mais um Entre Nós. O Entre Nós não é apenas um programa, ele é uma ponte, onde traz muitas conexões essas que em vários momentos da nossa vida não temos a oportunidade de colocar em um post, numa legenda ou até mesmo num currículo. Hoje nós recebemos Leila Andrade. Leila é filha, esposa, empresária e está posicionada no digital, impulsionando muitas empresas a trazerem resultados realmente diferenciados. Leila, te agradeço muito por ter aceitado o convite e já gostaria de te deixar uma pergunta. Quem é a Leila quando ninguém está vendo? Muito obrigada, Jéssica, pelo convite de estar aqui compartilhando aquilo que seria somente entre nós, né? Bom, a Leila, quando ninguém está vendo, seria praticamente a mesma Leila do Instagram, porque eu procuro compartilhar bem a minha vida real, assim. Eu, literalmente, para não levar para a rede, é literalmente aqueles dias que são, assim, tão exaustivos, aqueles dias que tu, literalmente, tu não quer transmitir aquilo para as pessoas, Aquela né? energia, né? Mas, de fato, às vezes a gente precisa também compartilhar essa realidade. Eu sou uma pessoa super descontraída, eu sempre digo assim, tem uma Leila para cada ocasião, né? Para cada momento tem uma Leila. Mas eu sou bem observadora, sou uma pessoa que gosta de brincar, sou uma pessoa que gosta de falar sobre projetos, sobre a palavra, sobre negócios. Eu acredito que a gente estando com pessoas, a gente sempre consegue evoluir, né? Perfeito. E hoje, qual é a principal missão da Leila, vamos dizer, com pessoas ou em negócios? O que hoje é o tema central da vida dela? Eu acredito que eu tenho muito esse chamado de despertar as pessoas, né? Eu acho que Deus trabalhou muito na minha paciência, porque eu era uma pessoa muito impaciente, né? Eu vim de uma família humilde, nunca aceitei muito a minha realidade de vir de uma família humilde. Sempre tu vem com aquele chamado mesmo, literalmente cada um. E eu sempre fui muito inquieta. E o Espírito Santo trabalhou muito essa paciência em mim. Eu engravidei muito nova, meu filho faleceu. Então, tudo aquilo que eu não imaginava aconteceu de uma forma muito cedo na minha vida. E essa paciência hoje eu vejo dentro do mundo dos negócios. Porque hoje o empreendedorismo, as pessoas estão mudando muito rapidamente, né? Então, conforme tudo avança, as pessoas mudam também. E os negócios, eles precisam mudar também. Sim. Então, a gente escuta muito essa frase, não tem pessoas para trabalhar, as pessoas não estão dispostas. Sim, as pessoas estão mais desafiadoras. Mas a gente também precisa se moldar para que essas pessoas não se percam. Porque senão a gente acaba se tornando uma pessoa que só pensa na gente, né? Egoísta, né? É, egoísta. Então, para que a gente possa desenvolver, por exemplo, um colaborador, eu preciso ter paciência. Porque se ele tivesse a mesma inteligência emocional que eu tenho, ele teria o seu negócio, né? Se ele tivesse o mesmo conhecimento que eu, talvez ele não estaria naquela função, ele estaria em outro cargo, em outro negócio. Então, quando um colaborador entra para mim, cara, eu quero que a vida dele seja diferente. Inicialmente, talvez não vai ser nem financeiramente. Primeiro ele vai ter que aprender a se conhecer, aprender a se comunicar. Então, acredito que vem muito hoje de despertar o melhor das pessoas. E antes eu era personal, hoje eu trabalho na área de gestão, né? Então, eu sempre digo assim, o propósito, ele continuou o mesmo, só mudou a ferramenta. E como foi essa transição para você? A transição do personal, eu era colaboradora, né? Era colaboradora, auxiliar administrativo, e eu sempre fui muito inquieta, eu sempre imaginava que eu queria mais. E esse mais vai do empreender, né? Empreender é construir. E eu acredito que tem pessoas que vão ter habilidades de construção e tem habilidades de operação, né? E assim a gente mantém o ecossistema em equilíbrio. Então, eu comecei a estudar educação física, o meu físico já era também um resultado, porque tive filho, já tive anorexia, já tive compulsão alimentar, já tive todos os cases já foram existentes no meu corpo, né? Então, eu sempre digo que a gente vai ser o nosso primeiro resultado, né? Não adianta a gente querer ensinar aquilo que a gente não é. Essa credibilidade começa em nós, né? E isso é liderança também, né? Na escola da vida, né? Exatamente. Como que eu vou liderar o próximo se eu não lidero a mim mesmo? Como que eu vou exigir paciência se eu não tenho paciência? Então, eu acredito que todo esse trabalho, ele começa na gente. Então, eu comecei a tentar atuar na minha área em 2018. Saí do emprego e tudo mais e tentei. Não deu certo, porque eu só era boa tecnicamente, né? Tecnicamente, eu sempre fui muito boa, mas não sabia vender, não sabia me posicionar, não sabia de Instagram, não sabia de nada. Não deu certo, voltei a ser CLT. E comecei a estudar daí, né? Daí essa é a diferença de tu querer buscar algo diferente, né?
O povo padece por falta de conhecimento. Concordo. Comecei a estudar, a gente morava num apartamentozinho bem pequenininho, daí a gente conseguiu comprar um ar, botamos um ar na sala, a gente botava o colchão lá, arrastava lá e eu li os livros lá. E lá eu comecei a minha jornada. Em 2020 eu saí de novo da empresa que eu trabalhava, voltei para a mesma empresa. Fui para a empresa de volta, daí saí, comecei a empreender, comecei como estagiária. 2 semanas veio o quê? Pandemia, né? Veio a pandemia. Só que daí o meu mindset já estava diferente, né? Imagina, eu já vivi muitos desafios. E a pandemia foi um momento desafiador, mas eu pensei, cara, eu não posso levar esse problema externo para dentro dos pilares da minha vida, eu preciso administrar isso. Todo mundo em casa, todo mundo sem saber o que fazer, eu pensei, cara, as pessoas... Vou levar atividade física e saúde pro meu Instagram, eu tinha 400, 500 seguidores. E eu filmava meus treinos em casa, né, e postava para as pessoas fazerem também. Daí tinha uma amiga minha que não estava muito bem emocionalmente, eu ia lá, treinava ela teve um grande resultado físico por isso. Comecei a trazer esse resultado, comecei a criar um método, e esse método, explodiu. Em 1 ano a gente já abriu um escritório, já contratamos pessoas, já surgiu a oportunidade do Gaia Café, que a gente tem uma cafeteria também. Compramos o Gaia, nesse meio tempo estava me formando em gestão, daí já era um monte de coisa, né? Daí eu fui tomando decisões, que era o quê? Personal, quando tu é prestador de serviço, tu tem um teto de faturamento, né? Então eu pensei, cara, eu quero algo a mais, eu quero fazer o que eu sou boa em gerir. Então a gente tomou a decisão de encerrar esse ciclo e seguir somente com a parte de treinamentos de gestão e a cafeteria. Tivemos o box crossfit, tivemos lá. Só, né? Só, né, gente? Não é só, mas em meio a tantos movimentos escolheram. Foi tudo isso que aconteceu nesse pouco tempo, mas se tu fosse me perguntar, Leila, o que foi o maior diferencial? O estudar e fazer. Eu sempre pensei assim, ó, vou num treinamento, tem que dar ROI, tem que dar retorno. Eu vou ir numa palestra, cara, tem que dar retorno. Então, eu sempre fui muito de ir e executar. Porque hoje a gente tem a informação muito palpável, né? Na palma da nossa mão, hoje as pessoas são viciadas no ChatGPT. No mesmo segundo. Eu tenho informação, mas eu não aplico essa informação na minha vida, né? E isso que eu diria, assim, ó, se hoje você quer mudar de jornada, estuda. Define o que você quer para sua vida, qual que vai ser o caminho e o que eu preciso estudar e saber. Não vou dizer que você precisa fazer um curso, uma faculdade, enfim, às vezes só precisa conhecer alguém, né? Mas esse conhecer alguém precisa estar em movimento, né? Então isso foi essa pequena jornada, em pouco tempo. E quando a gente fala do universo feminino, vinculando com a questão do corporativo, porque tu traz, né, esse meio... o teu nome vir até aqui foi um dia que eu coloquei uma caixinha. Eu falei, gente, digam aí quem vocês querem no Entre Nós. E o teu nome foi disparado entre as mulheres. E eu fui olhar os perfis das mulheres que indicaram, eram mulheres mães, outras empreendedoras que não eram mães, eram totalmente distintas. Como que tu acha, não tinha aquele nichado, né? Aquele público nichado. Como que tu acha que tu conseguiu fazer a junção desses universos, assim, de mulheres em mundos totalmente diferentes? Muito bacana essa tua pergunta, justamente porque eu sempre compartilhei quem eu era. Sempre compartilhei tudo, eu digo que eu era uma boa contadora de histórias. Então, tu imagina, eu era personal trainer. Hoje eu trabalho com gestão dentro de empresas, é um mundo completamente paralelo. Então, para que as pessoas aceitassem e fizesse sentido essa troca de uma hora tá dentro de uma sala de musculação e depois tá em cima de um palco dando treinamento, eu tive que contar essa história, isso não apareceu do nada. Então, eu sempre trouxe a minha vida com essas verdades em todos os pilares. Então, acredito que todas essas formas foi gerando conexão, né? Perfeito, ótimo. E como tu vê hoje que o universo feminino, ele pode se conectar mais? Porque quando a gente olha para esse teu universo, assim, de treinamentos, a gente tem um misto, né? E às vezes a gente tem uma questão mais do masculino à frente do que tanto do feminino. Por mais que tu seja uma mulher, estando à frente, lá no palco, com muita propriedade para falar, o que você acha que ainda precisa acontecer para esse universo feminino ser um pouquinho mais unido, estar no
no mesmo propósito e, vamos dizer, unir essa sensibilidade, nem tanto força, mas essa sensibilidade do feminino. Tu diz no meio corporativo? No universo como um todo, nas vozes que a gente tem no digital, no mundo corporativo, nas mulheres que estão em casa cuidando dos seus filhos, nesse misto de universo, o feminino em si. Porque quando a gente olha para o homem, vou te trazer essa analogia, o homem, ele se conecta com muita facilidade, independente do mundo do outro, né? Se colocar aqui 5 homens para sentar numa cadeira aqui, rapidinho o assunto surge. A mulher já não, a mulher já fica observando a roupa, a mulher já fica, né? Então ela já tem mais atenta aos detalhes. E tem aquele muro, vamos dizer assim, e o homem já tem mais essa naturalidade. O que você acha que falta para que talvez essa naturalidade aconteça? Porque eu não sei você, mas quando eu olho várias mulheres inteligentes, com vozes que servem, que se posicionam, e eu não vou dizer só se posicionar no digital, se posicionar na vida, tipo, hoje eu estou gerenciando meu lar, hoje eu estou aqui realmente vivendo a gestação, hoje eu decidi sair do CLT, não, hoje eu quero um cargo maior no CLT. Mas sim a união independente do mundo e do posicionamento. Sim, excelente pergunta, e eu acredito que naturalmente isso é da gente, né? Nós somos emocionais, então naturalmente a gente vai olhar para detalhes que os homens não se atentam, né? Fomos criadas justamente para ser ajudadoras, para olhar para o detalhe, então acredito que isso já vem muito da nossa essência, né? A gente ter essa visão, a gente ter essa percepção, porque naturalmente a gente foi feita para isso. Fomos feitas para edificar uma casa, edificar é construir, então a gente vai ter uma visão diferente, uma visão mais metódica, uma visão que pode entrar em conflito, porque naturalmente já somos mais analíticas, né? E eu acredito que se fosse trazer como um senso comum de que precisamos se unir, talvez por uma causa, ou simplesmente para se defender, ou simplesmente para não se atacar, eu acredito que é uma verdade que a gente tem que conhecer dentro de nós, né? Que a verdade liberta. Então, se muitas vezes as pessoas criam muros, é porque ela constrói coisas que muitas vezes não são reais, né? O 55% de linguagem corporal, que eu vou te dar um exemplo. Olhei pra ela, já ouvi isso, né? Deve ser trinogenta essa guria aí, né? Uma cara de enjoada, e pode demonstrar isso, mas você está disposta a vir falar comigo? Né? A me conhecer, a ter uma troca comigo, né? Porque você vai ver que esse muro vai cair. Mas a gente entende que muitas vezes é pelo posicionamento e crenças pessoais nossas de não querer ser diferente ou estar aberto também a se conectar com novas pessoas, né? Daí já entra uma questão emocional, de temperamento, de crença, de trauma, que é bem profundo, é literalmente se conhecer. Tem muitas camadas, né? Eu estava assistindo antes de vir pra cá um dos programas e a menina trouxe, né? Sobre o autoconhecimento, literalmente, quando a gente se conhece é onde a gente consegue entender o próximo, né, ver por que ele age daquela forma e isso trazer uma conexão maior. Perfeito. E hoje, qual seria o ponto, vamos dizer, de dor, de vulnerabilidade da Leila que contribuiu para o palco que ela tem hoje? E o palco, vamos dizer, no sentido literal, ou o palco na questão de resultados, o palco na questão de constância, de pessoas ali que escolhem te seguir e estar ali numa plataforma digital, para olhar a Leila como pessoa, olhar a Leila como profissional, olhar esse movimento de escolhas de muitas vezes vários mundos ao mesmo tempo. Que dor ou vulnerabilidade que te trouxe? Que hoje tu olha assim, não, essa dor realmente me machucou muito naquela época, mas ela se tornou o meu ponto de força, de vitória, de propósito, que hoje eu vivo. Até eu contar, né? Porque quando sem dúvidas, foi o meu filho, né? Quando o meu filho nasceu, eu nasci assim como ele faleceu, eu renasci novamente, né? Isso foi em 2017, eu era muito novinha, imagina, nem queria ter filho quando vê tava grávida, quando vê tava dentro de uma UTI, quando vê fiquei um mês numa UTI. Nossa, sim. E quando meu filho nasceu, tudo isso se desconstruiu, né? Então, isso foi uma dor que me impulsionou, porque eu poderia ter decidido ficar lá em maio de 2017, né? Depressiva, tanto que eu não contava, porque as pessoas julgavam eu não estar sofrendo, né? Então, eu preferia não falar. Quando eu decidi contar sobre o meu filho, foi lá em meados de 2021 que eu fiz um vídeo no Instagram, que eu postei, que gerou bastante conexão. Muitas mãezinhas me chamaram, nossa, eu também perdi meu filho, como que você fez para superar essa dor? Eu ainda tô vivendo isso, sabe?
Então, eu decidi contar isso só em 2021, aconteceu só em 2017. Mas essa dor me impulsionou, porque eu decidi não questionar aquele ocorrido. Tanto que algumas pessoas já perguntaram pra mim, quando tu teve um encontro com Deus, Leila? Cara, eu sempre digo que Deus me encontrou. Só que é um processo até você descobrir que ele já tinha te encontrado. Porque lá, quando eu tava no hospital, e eu digo principalmente na fase que ele tava pra falecer, né? Meu filho nasceu, ficou 34 dias na UTI, foi embora pra casa, ficou um mês em casa. Numa quarta ele passou mal e ele faleceu no sábado. Nossa. Na sexta-feira foi o pior dia que eu tava lá em Porto Alegre e eu sempre ia nas capelinhas. Eu sempre acreditei em Deus, mas nunca busquei nem nada, não li a Bíblia, enfim. E eu tava lá na capelinha do hospital pedindo pra que Deus me desse força e sabedoria. Era a única coisa que eu sempre pedi, força e sabedoria pra continuar. Nunca questionei nada. E daí eu tava naquele dia muito arrasada, porque tinha sido um dia muito difícil, assim, eu tinha visto coisas muito horríveis com ele. E eu sou formada em Grey's Anatomy, né? Então, e fora a vivência de UTI, então eu sabia que ele não tava bem. E eu tava muito mal, assim, atirada no chão, assim, chorando muito, e veio uma senhorinha e me ergueu. Eu conto isso porque aquilo foi muito marcante e Deus revelou pra mim isso só em 2023. Ela me ergueu do chão, assim, e me sentou e disse que era pra mim ficar calma, né? Que ela tava ali, me abraçou e tudo mais. Daí, em 2023, Deus falou, eu perguntei pra Deus, né? Nem era convertido nessa época. Deus, você em algum momento, quando eu não te conhecia, tu já tinha falado comigo? E prontamente ele respondeu na minha mente, sim, fui eu que te levantei no chão aquele dia que você tava lá no hospital. E então tudo mudou, sabe? Tudo, nem sei porque eu tô falando dessa parte tão espiritual com você, assim, mas é que essa é a Leila. Não, eu tenho que falar o teu sentir, é isso. Literalmente, então, o fato ocorrido com meu filho, assim, poderia ter sido uma coisa que poderia ter destruído, né, a minha vida, mas eu decidi disso, viver aquele chamado, viver o lado positivo que tinha sobre a minha vida. Sim, eu tô falando assim, eu fiquei imaginando porque eu acho que é uma única dor que tu não consegue calcular a ordem da vida ser assim, né? Não é essa, né? Não é no natural. Então, tu conseguir olhar para esse ponto de dor e realmente ressignificar, erguer. E além de tudo que eu observei que tu trouxe até agora, tu trouxe períodos. E é tão importante tu trazer, olha, aconteceu em tal ano, eu fui perceber só em tal ano, porque não é linear, né? Não. E as pessoas, elas têm uma ilusão, ou vamos dizer, uma expectativa de que tudo é linear. Porque hoje a gente olha para um celular e vê recortes de vidas, e daí a gente acha que aquilo ali é uma verdade absoluta que está acontecendo. Como é importante eu vivi em tal ano, mas eu recebi a resposta só agora. Como que tu acha que às vezes as pessoas deveriam olhar para isso, de que tudo tem um tempo e às vezes não é o tempo que a gente deseja ou imagina que tem que ser? Tudo tem um tempo determinado para todas as Eclesiastes coisas 3. debaixo do céu, né? Daí novamente entra o quê? A paciência, né? E não tem, o mundo hoje, as pessoas vão se tornar cada vez mais ansiosas porque a gente tem uma ferramenta de liberação de dopamina muito barata, rápida, né? As pessoas são cada vez mais dopaminérgicas e é bom a dopamina pra gente ter o anseio de realizar. Só que as pessoas perderam o equilíbrio entre o anseio time, né? e a apreciação. Então, eu desejo, eu realizo e eu mal aprecio e eu já quero mais. E é uma ansiedade, daí uma facilidade de se comparar. Fulano já tá de tal forma, eu tenho X idade, eu deveria estar de tal forma. Mas aí a gente fica olhando muito pro externo e deixa de olhar pro interno, né? E o principal é ser uma pessoa disciplinada, né? Ter um objetivo definido e caminhar. E isso é muito difícil, né? Porque as pessoas se perdem, né? Elas têm um motivo para iniciar, mas elas sempre acham inúmeras desculpas. Porque o nosso cérebro, sem vergonha, quando começou já deu a descarga de dopamina, agora precisa de mais. Então ela não tem continuidade naquilo, né? Porque se a gente não olhasse pro objetivo e sim pro processo, a nossa vida seria diferente, né? Porque o resultado ele é construído no processo. Porque existem várias peças do quebra-cabeça que a gente vai achando no decorrer do processo para conseguir
montar aquele Sim. quebra-cabeças que às vezes é de 1.000, 2.000 peças, né? Exatamente, tem coisas que a gente não está preparado para receber agora. Tem bênçãos que se a gente fosse receber agora, isso iria destruir a nossa vida, né? Não temos sabedoria, talvez emocional ou financeira para administrar aquela bênção, né? Então, eu falo para os meus ouvidos, né? A gente tem que saber administrar esse time, só que daí todo dia se autoanalisar, né? Eu fiz o que tinha que ser feito? Ah, sensacional, perfeito. Então, ok, em algum momento vai acontecer. Tu trouxe um ponto muito importante. Um dia eu tinha uma mentorada que ela estava num período, assim, financeiro bem complicado. E ela falou, nossa, se eu recebesse aquele processo agora, meu Deus, eu ia ajudar minha mãe, para tirar minha mãe das dívidas, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. E eu falei, é por isso que não é o momento de tu receber. Porque tu realmente não tem inteligência financeira agora para administrar esse dinheiro que vai vir. Por quê? Porque ao invés de olhar para dentro dessa casa, do seu marido, seus 3 filhos, tu primeiro quer pagar as contas da mãe. Então, imagina, eu fico pensando, né, Deus nos olhando, nossa, tão imatura, querendo fazer tudo isso agora, não é o momento. Mas saber o time, o momento, hoje, cada vez mais isso se perde entre os dedos. E tu acha que isso é o digital? Também funciona. Tem grande influência, né? E nós somos um resultado hoje dos nossos hábitos, né? Então, o digital, sim, potencializa situações que são negativas, sim. Mas a nossa rotina também, o nosso caráter, coisas que estão dentro de nós, pessoas que a gente convive, o que a gente está acostumado a falar. Quando você está com pessoas, você fala sobre o quê? Sobre projetos, sobre pessoas, sobre coisas, sobre problema. Tanto que lá na empresa é proibido reclamar. Essa é a primeira regra. Cara, reclamar pelo quê? Se tem um problema, a gente vai resolver o problema para que ele não cresça. Então, hoje vai muito não só do digital, mas da tua rotina. Às vezes as pessoas transferem aquilo que está dentro dela. Porque o digital, ele só expande o que já está acontecendo ali nos bastidores, né? Sim, e tem gente que produz conteúdo e quem consome conteúdo. E vem que lá tu tá na cadeia, né? Tá consumindo conteúdo, se tu não tiver filtro no teu cérebro, qualquer coisa vai entrar pra dentro, né? Quanto tempo tu já serve no digital? Desde 2020. Foi em 2020, na pandemia. E quais as mudanças, assim, positivas e negativas que tu vê nesse fluxo de 2020 até 2025? Falando só do digital? O digital mudou minha vida, né? Eu vim literalmente da internet. Tudo aconteceu do digital, do Instagram. E o mais interessante é que não precisa de seguidor, né? A gente não tinha nem 500 seguidores naquela época, né? A gente pensa... Mas esse é um ponto muito importante de tu tocar. Tu falou ali no início sobre isso. Tu começou a fazer vídeos, tu treinando e tu tinha 400 seguidores. Hoje, as pessoas têm 2, 3 mil e têm vergonha de fazer movimentos. Nossa, eu tinha vergonha, hein? Meu Deus, eu falava assim, Paulo, sai de casa. Eu vou gravar hoje um story, tá? Então, sai de casa. Eu olhava aquele vídeo e pensava, meu Deus, como é que alguém escuta a minha voz? E não se irrita, porque a minha voz era irritante, entendeu? Hoje não, hoje só que daí eu digo para as pessoas, cara, o que diferencia eu de ti é horas de treino. E não ter medo de ser julgado, né? Porque um dos maiores medos das pessoas é o medo de falar em público e o medo de ser julgado. Cara, vão te julgar igual, tu falando, não falando. Vão, esse é um ponto principal. Eu tinha um bloqueio, que assim, tu vai rir, mas é uma coisa, eu ficava pensando, como que eu vou chegar na academia e treinar sozinha? Eu não posso. Gente, como assim? Todo mundo vai ficar me olhando. Ninguém tá nem aí. Não. As pessoas estão literalmente ou trabalhando, ou respondendo, ou fazendo seu treino. Cara, ninguém tá nem aí. Tu precisa fazer por ti. Tanto faz, tanto fez. E às vezes as pessoas se perdem entre uma crença, né? E entre uma desculpa para se auto-sabotar. E usam a crença como uma desculpa, né? E às vezes eu alimento uma desculpa para me auto-sabotar que acaba se tornando uma crença. Daí esse é o desafio, né? Daí quando tu acessa a identidade, daí não tem, tu não tá nem aí, né? Tu faz o que tem que ser feito e vai melhorando, vai errando, vai fazendo, vai se treinando. Eu costumo dizer que o equilíbrio tá no movimento. Sim, porque se tu fica parado, não tem sentido nenhum, nada, tudo vai se tornar dor, tudo vai ser difícil, tudo... Mas escolha o seu difícil, né? Estar casado é difícil, estar solteiro é difícil, ter filhos é difícil, não ter filhos é difícil, escolha o seu difícil. Qual hoje é o principal ponto, assim, que tu acha que realmente tu gostaria de compartilhar
na questão de ser empreendedora, ser empresária e servir no digital, que tu possa compartilhar, não, olha, eu fiz esse caminho e realmente grava sempre e não desiste. Se esse é teu sonho, vai lá, continua. Porque hoje o que a gente vê é que muitas pessoas, elas negociam essas partes dos sonhos, né? Uhum. Hoje eu cansei, ao invés de descansar, desiste, vou pro próximo. A gente tá falando de um período até curto, né? 5 anos que você se posiciona no digital e já teve grandes resultados. Então, o que te fez ser constante e no que você foi constante para conseguir realmente trazer esse resultado? Sim. Como eu mencionei antes, disciplina, né? Eu naturalmente sempre fui muito disciplinada. Então é natural que os comportamentos que eu tenho na minha vida pessoal, elas vão caminhar para dentro das outros pilares da vida, né? Eu sempre fui muito disciplinada e a atividade física me trouxe isso, né? Eu comecei a treinar muito cedo, com 13 anos eu já estava dentro da academia. Então essa disciplina, que eu acredito que já foi colocada lá dentro de mim. Se tu me perguntasse como que surgiu, não surgiu, não sei. Eu sempre fui, é da minha personalidade, eu sempre fui metódica, tanto que desenvolvi doenças alimentares por isso, né? Desenvolvi anorexia, eu anotava o que eu ia comer, anotava que atividade física eu tinha que fazer para consumir aquilo que eu com 13... Uau. Não, com 13 eu comecei para mudar a anorexia, que eu não conseguia mudar esse cenário. Eu comecei com 10 anos, então eu me enxergava imensa e parei de comer. Só que chegou num nível que eu não conseguia voltar a comer. E daí eu pensei, cara, o que pode me ajudar isso? Daí na época era Orkut, né? Daí tinha aquela pessoa, uma influenciadora, eu nem sigo mais hoje, que era uma Eva Andressa. Eu achava ela linda e comecei a estudar, sempre fui de estudar. Daí eu pensei, cara, o que eu tenho que comer pra ficar com um físico desse? Daí comecei a pesquisar, chamei minha mãe, preciso ir na academia, era R$50, né? Daí fizemos um acordo lá pra ela pagar a academia pra mim e comecei. Então, sempre fui muito disciplinada. Então, se me perguntasse hoje, sempre fui disciplinada. Sempre fiz o que tinha que ser feito. Porque, às vezes, tu conversa com pessoas que reclamam que não tem resultado, mas no fato tem que ser feito. Nossa, eu não vendi. Beleza, cara, tu não vendeu. Qual campanha você criou? Qual era a campanha dessa semana, a campanha desse mês? Qual era a meta de faturamento dividido pelos dias da semana? Quantos leads te chamam? Quantos leads eu preciso que me chamem para isso? Se fosse me perguntar, Leila, o que tu fez no digital? Cara, eu sempre fui muito estratégica. Eu nunca postei por postar. Eu nunca postei porque eu achava legal. Então, eu pensava assim, o que a pessoa gosta na rede social? De socializar, ela não gosta de venda. Eu vendo pelo Instagram, mas naturalmente as pessoas não gostam de comprar. Então, o que vai despertar gatilho? Quem eu sou? Quem a Leila é? Cara, a Leila adora sítio, adora, minha mãe dá um engajamento assim. Cara, a minha mãe, é o meu pai, é os bichos no sítio, é a academia, é na igreja, é a Leila estudando. Então, os passeios, as conquistas, isso vai gerando conexão. E no meio do caminho eu fui trazendo o motivo de estar vivendo isso. Então, isso foi o que trouxe resultados. Constância e estratégia. Qual que é a estratégia? Virou o mês de dezembro. Qual a meta? A meta é tanto. Beleza, por dia é tanto. Qual é a campanha que eu vou trabalhar? Então, parece simples, eu sei que é desafiador na realidade, mas às vezes as pessoas confundem muito o estar fazendo, achando que só vai dar. Não, tu não precisa. Tu só precisa de uma estratégia. Tem pessoas que confundem ficar o dia inteiro fazendo coisas só para ocupar o seu espaço mental. Tu ficar ali fazendo um monte de coisa não significa que tu foi produtivo. Não significa que tu vai ter resultado. Pode ser que se tu ficasse 2 horas fazendo aquilo, tu ia ter resultados muito melhores se você tivesse uma estratégia. De linguagem, daí é o quê? Se capacitar, né? Às vezes as pessoas não querem isso, né? Não querem pagar o preço de muitas vezes ter que renunciar a algumas coisas, né? Que é investir tempo, é investir dinheiro, sim. Porque muitas vezes tu precisa de um acompanhamento. Sim. Porque a gente precisa reforçar algumas coisas, a gente precisa se blindar, a gente precisa podar algumas coisas, e às vezes a gente não enxerga estando dentro do nosso mundo. Da bolha ali, né? Isso acontece comigo também. Às vezes é tu sentar, ter reunião semanal, acho interessante demais. Leila, eu tô sozinha, eu comecei agora, eu não tenho ninguém. Cara, vai em evento, vai em palestra, assiste podcast, lê livro, segue pessoas que te inspiram, deixa de seguir pessoas que não te despertam boas sensações. Por quê? Tu tem que olhar, e eu adoro me trazer como case, né? Porque eu já tive pessoas que eu seguia no Instagram, nem, né, pessoas de perto, assim,
mas que não despertavam boas intenções no meu coração. E se tiver uma coisa que a gente tem que preservar, é o nosso coração. Então, eu olhava situações de eu pensei, cara, eu adoro me questionar, né? Acho que a maior pessoa que a gente tem que se questionar é a gente. Você, meu Deus, será que eu senti agora um sentimento de inveja? Será que eu tô admirando ou invejando? É uma linha muito tênue, né? Entre admiração e inveja. Então, cara, eu acho que eu tô sentindo inveja disso daqui. Meu Deus, eu preciso cortar esse comportamento e meditar sobre isso. E eu falo pra isso por quê? Porque talvez você tenha vivido isso. Eu vivi. Então, é tu entender aquilo e mudar o seu comportamento, porque senão tu alimenta um demôniozinho dentro de ti, né? Então, isso é interessante. E aquilo vai crescendo e vai se tornando em outros comportamentos que tu reflete fora e não contribuem em absolutamente nada. Não, nada? Eu gostaria que tu pensasse em uma frase que tu pudesse, ou uma palavra, enfim, um recado que tu pudesse dizer para alguma mulher que sofreu algo ou que está vivendo um momento de vulnerabilidade, de dor, de insegurança, ou talvez não está se reconhecendo hoje. Se essa mulher estivesse sentada aqui na cadeira, o que você diria para ela hoje? Para que ela levante os seus olhos e ela continue dando o seu melhor. Porque em qualquer momento algo pode acontecer de muito bom na vida dela. E eu posso trazer bem brevemente a história de Rebeca da Bíblia, né? Rebeca, ela foi escolhida para ser esposa de Isaac, que era filho de Abraão. E Abraão que mandou seu servo buscar uma esposa para o seu filho, alguém de linhagem, né? Então seu servo foi lá obediente e buscou. E esse servo teve uma estratégia, que ele iria pegar aquela moça que desse água para os camelos. Só que essa moça não imaginava, né? Essa moça apareceu lá então, Rebeca, e foi dar água para os camelos. Só que tu pense só, cada camelo ele bebe de 20 a 40 litros. 10 camelos seriam aproximadamente 300 litros de água. Ela carregava um cântaro que a teologia diz que aproximadamente cabia o quê? 12 litros de água. Então tu imagine Rebeca, uma mulher delicada, se deu o trabalho de caminhar mais de 25 vezes no poço para dar água para os camelos. E então ele viu que era um sinal, deu lá as joias, foi para casa e convidou a família para que ela pudesse seguir o servo e ir. E o mais interessante que na passagem diz é que a família queria que ela ficasse. Mas então perguntaram se ela queria ir e ela disse, eu irei. Ela se sentiu merecedora. Só que além dela se sentir merecedora de viver aquela bênção, ela não imaginava que ia viver uma bênção. O que fez ela viver uma bênção foi porque ela foi excelente. Ela foi disposta, ela não teve preguiça. E nós mulheres somos assim. A gente vai edificar a nossa casa, é a gente que constrói. E vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que a gente vai querer desistir. Mas se eu pudesse te dar um conselho segue firme no teu objetivo que a gente vai alcançar. Bênçãos de prosperidade é o que foi deixado sobre a nossa vida. Amém. Amém. Te agradeço muito por ter aceitado o convite. Foi uma ótima oportunidade. Sei que muitas mulheres vão receber e ser impactadas com a tua palavra. Muito obrigada. O Entre Nós finaliza aqui, mas eu te convido para acompanhar o restante da grade de programação.